Graça nós te damos, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Graças eu dou a Deus por essa oportunidade de estar aqui me conectando com vocês para cumprir o propósito que Deus deu para cada um de nós. Vamos renderizar o tempo, vamos redimir a volta dele. E falta agora acho que 14 dias para terminar o ano. E uma decisão que você tomar num dia faz toda a diferença para a sua vida. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, que eu escutei uma palavra. Aquela palavra mudou a minha vida. Que não importava se eu tinha vindo de uma família pobre, que não importava se eu tinha vindo de uma família que não tinha posses, mas que se eu acreditasse em mim e começasse a plantar da maneira correta, eu começaria no futuro a colher os frutos daquilo que eu comecei a plantar. Porque eu achava que assim na minha vida não tinha jeito. Eu achava que eu era pobre, cheia de dúvidas, incertezas, que eu vejo que hoje muito jovem tem. Essas dúvidas, essas incertezas dentro do seu coração. Não sabe o que quer fazer, não foi instruído, porque a gente não é instruído, né? Quando a gente, dependendo da família de onde a gente vem, a gente não tem instrução, porque o pai e a mãe é para fazer o treinamento dos filhos, preparando eles para o futuro. Hoje eu entendo muito bem a responsabilidade que tem um pai, que tem uma mãe, para treinar seus filhos para o mundo. Pois aquele filho que não tem treinamento, ele acaba aprendendo no mundo, aos trancos e aos barrancos, né? Graças a Deus que tem gente que não importa da família que ela veio, ela vai dar certo independente de qualquer coisa, porque ela luta por isso. E tem aquele que pode ter vindo de uma família abençoada, uma família bem instruída, foi bem instruído, foi bem treinado, e mesmo assim ele vai dar errado. Ele vai dar errado porque isso é da pessoa, né? Vem do caráter dela, vem da essência dela. E uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente nunca deve andar sozinho, porque quando a gente se isola, e a gente não tem a sabedoria, o entendimento, a clareza do nosso propósito, a gente acaba se definhando, né, entrando numa depressão, achando que ninguém gosta da gente, que ninguém nos ama. Isso não é verdade, isso é uma coisa que a gente criou na nossa mente, né? A gente cria na nossa cabeça várias histórias, a gente conta muitas historinhas pra gente, nos vitimizando, achando que ninguém gosta da gente, ninguém ama da gente, porque nós, na nossa essência, nós queremos ser amados, nós queremos pertencer a um grupo, nós queremos pertencer a algum lugar, nós temos esse desejo muito grande de pertencer a um grupo, a um lugar, a uma religião, a uma tribo, nós temos isso dentro de nós queremos nos relacionar, nós queremos ser amados. E é isso que acontece com a gente. Então nós não devemos andar só, nós temos que procurar alguém para, uma pessoa acima de nós ou várias, para nos instruir, uma pessoa na nossa linha, do nosso lado, para nos acompanhar, né? Ser sozinho é mais difícil do que você com outra pessoa, essa pessoa te auxilia, né? Te dando a força, o impulso que você precisa, né? Te dando os conselhos que você precisa. E uma outra pessoa para você ensinar, para você instruir, para você dar a ferramenta para ela, né? Porque por natureza nós nascemos para aprender e ensinar uns para os outros, né? Mas a gente é bloqueado quando é criança, dependendo da criação, e tem pessoas que ela não tem paciência. E aquela situação vem porque aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu gostava muito de ensinar. Eu gostava de ler para as pessoas, né? Eu gostava de ensinar. Mas depois, com o passar do tempo, eu cresci e eu fui perdendo a paciência, né? Para ensinar para as pessoas. E eu vim numa profissão que eu preciso mesmo dedicar tempo para ensinar, para explicar. Se não entender, eu tenho que tentar de outras maneiras, de outro jeito. Só que eu ficava nervosa quando a primeira vez eu falava e a pessoa não entendia. Nossa, como eu ficava possessa, né, da pessoa não entender. Aí eu ia me exaltando na hora para explicar de novo. Aí com o tempo eu fui entendendo, falei, nossa, eu tenho que entender de gente, eu tenho que compreender gente, eu tenho que ter paciência com gente. Nós não somos uma ilha, então Deus me ajuda, como que eu vou? E aí eu fui me conhecendo, fui desenvolvendo esse lado de ter essa paciência hoje, graças a Deus, né, que a prática leva a gente a tirar de letra depois. E aí acabou eu adquirindo essa paciência. Hoje eu tenho a paciência para ensinar, para instruir, graças a Deus por isso, porque outras pessoas tiveram paciência comigo, né? Então nós estamos aí lendo o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é muito bom para dar instrução de criação de filho, de relacionamento, para dar instrução de tudo que você precisar na vida, independente de religião. Porque às vezes a gente coloca ali um empecilho e fala, vou ler Bíblia nada, Bíblia é coisa de crente, não é não. Bíblia é a bússola que o Senhor Jesus deixou, que Deus deixou pra gente ser guiado, ser instruído, né? E aqui no livro de Provérbios fala que todo livro ele destaca a importância da sabedoria e instrução, e definindo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Nossa, eu fico feliz, que eu sempre tive medo, desde criança, de não cumprir com aquilo que mandavam eu fazer, e no sentido de eu ser penalizada se eu não fizesse. Mas o meu medo não era de ser penalizada pela pessoa, por eu não ter obedecido, mas de pagar consequência, de pagar caro. Porque eu sempre observei as pessoas, né? E o meu pai, ele falava assim, nossa, fulano tá dando conselho assim, 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 mas olha a vida dele. Como que ele vem me dar conselho sobre riqueza, prosperidade, a vida dele tá pior do que a minha, ele tá me pedindo dinheiro emprestado. Então eu sempre observei isso daí, né? O que as pessoas falavam. E aí, aqui ele vai falando sobre a influência, né? Como é bom você buscar ter uma vida justa, rejeitar a influência dos pecadores, porque as consequências que a gente vai ter também de desprezar a sabedoria. O objetivo principal do livro de Provérbios é ensinar sabedoria, prática e instrução. Eu aprendi uma vez que a sabedoria, a diferença de sabedoria e de conhecimento, que o conhecimento, você, por exemplo, eu sei como se faz um bolo porque eu vi na internet, peguei a receita como que faz um bolo. Mas se eu não colocar na prática essa receita, eu não vou saber se ela vai dar certo ou não. Apenas eu vi lá que alguém fez, eu vi a pessoa fazendo, deu certo, né? E aí com toda essa instrução, o que é que eu faço? Eu coloco em prática também fazendo esse bolo. Aí eu adquiro a sabedoria, né? Aí eu adquiro essa sabedoria. E a sabedoria de Deus é isso, é você entender sobre os mandamentos dele, entender sobre ele e colocar em prática. E uma das coisas que é o principal, que se você fizer o resto você tira de letra, amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro maior mandamento. E amar o teu próximo como a ti mesmo é o segundo maior. Porque o próximo, se eu amar a Deus, eu vou amar o meu próximo também, né? E eu amando o meu próximo, eu não vou furtar as coisas deles, eu não vou cobiçar, desejar o que ele tem, eu não vou falar falso testemunho, eu não vou matá-lo, né? Porque eu amo a ele como se fosse a mim. Então eu me coloco no lugar dele. E eu me colocando no lugar dele, eu não vou fazer nada pra prejudicar, pra machucar, pra destruir, pra acabar com a vida dele, né? Que existe essa diferença do amor do mundo. O amor do mundo é assim, você me ama, eu te retribuo, né? Que na verdade é uma paixão louca, que ali dura muito pouco tempo, que é mais química, física do que qualquer outra coisa. E o amor verdadeiro é, aqui no mundo, eu te amo, você me ama, eu te presentei, você me presenteia, eu te faço bem, você me faz o bem. É uma maneira, a gente confunde com o gostar.
né? Que o gostar é eu que escolho gostar. Eu gosto de fulano, não gosto de ciclano. Aqueles que eu gosto vêm na minha casa, convivem comigo. E aí é diferente, que para Deus, o amar acima de todas as coisas, amar ao meu próximo como a mim mesmo, é eu me colocar no lugar do outro. É um mandamento. Eu sou obrigada a amar. Porque não adianta eu falar que ama Deus e não amo meu irmão que eu vejo, porque Deus eu não tô vendo. Deus é pela fé. Que na palavra de Deus fala que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. Porque se não for através da fé, eu não consigo ter essa certeza, né? E o meu próximo tá ali na minha frente, eu tô vendo. Então é um mandamento, é uma decisão. Eu não escolho. Eu tenho que fazer, senão o amor de Deus não está em mim. Se eu não amar o meu próximo, o amor de Deus não está em mim. Então, independente de qualquer coisa, se ele me fez mal, eu não sou obrigada a conviver com ele. Eu perdoo ele e ele segue em frente, porque ele participa de uma outra tribo que não é da minha tribo, né? Porque a gente não tá na mesma sintonia. Geralmente, se a gente prestar atenção, tem pessoas que tá na mesma sintonia nossa, então faz parte do nosso grupo. Só que tem pessoas que não, ou ela tá acima, ou ela tá abaixo, ou ela tá junto com a gente, porque a vida é uma sintonia, dependendo do que tem os meus pensamentos, os meus sentimentos, é uma sintonia que a gente tem, né? E aqui fala que, no livro de Provérbios, que a pessoa vai buscar instrução desde os jovens até os inexperientes. Os sábios também, que vai crescer em conhecimento e aprender em discernimento. Fala sobre viver com retidão e justiça, que Provérbios visa instruir as pessoas a ter um procedimento sábio, justo, honesto, cultivando a retidão e a equidade no dia a dia. O temor do Senhor é o versículo-chave. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato ele despreza a sabedoria e a instrução. O temor significa reverência, respeito em um relacionamento vivo com Deus, que é o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. Avisa também sobre as más companhias, que você tem que prestar atenção com as pessoas que você anda, o perigo de andar com algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que planejam o mal, planejam a violência, elas são gananciosas, né? Então aqui aconselho os jovens a ouvir os ensinamentos dos pais, a se afastarem de tais caminhos para evitar a ruína. A sabedoria, ela clama. A sabedoria é a personificação clamando nas ruas e praças para que as pessoas ouçam seu convite. Aqueles que rejeitam enfrentarão as consequências de suas más escolhas, enquanto os que ouvem viverão em segurança e tranquilidade. O capítulo 1 de Provérbios estabelece um contraste claro entre o caminho do sábio, que ouve a Deus, e os bons conselhos, e o caminho do tolo, que despreza a sabedoria e a instrução, mostrando que as escolhas da vida levam a destinos muito diferentes, segurança ou destruição. Então é isso, eu lembro assim que eu sempre fui uma menina obediente. Eu fazia as minhas artes de criança, né? Mas eu sempre fui obediente porque eu tinha medo de pagar caro com as consequências, porque eu sempre observei os exemplos, né? Do dia a dia das pessoas, e eu não sei, eu tinha uma clareza na minha cabeça desde criança. Então, o máximo que eu fazia era as estripulias de criança, subir em árvore, andar pongar no trem, pular ponte, eita meu Deus, cada loucura que a gente fazia, mas eu tinha um medo de fazer as coisas erradas fora isso, que o medo de pagar as consequências, né? O medo de, e se for verdade, eu sempre pensava assim, se for verdade o que meu pai falou, vixe, aí já era, depois que aquilo aconteceu, vai dar errado, né? Então vamos lá, ler aqui rapidinho o livro de Provérbios, filho. Aqui fala assim, ó, que para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábola, as palavras e enigma do sábio, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos despreva a sabedoria. Então, e pra gente obedecer a Deus não é uma coisa difícil, é que a gente foi criado achando que é a religião, né? A gente foi criado, nossa, a convivência com Deus assim é tão simples, é tão maravilhosa. Hoje, olha quanto tempo que eu acompanho, desde os meus 16 anos que eu faço a leitura da Bíblia, acompanho alguns pastores, alguns bispos, acompanho algumas igrejas, durante muitos anos, e só agora que eu estou entendendo, compreendendo verdadeiramente algumas coisas, porque a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar amadurecido para entender a palavra de Deus, e ela é revelada através do Espírito Santo. Às vezes eu estou falando aqui, tem pessoas que ela vai entender com facilidade, já tem outras que não entenderão, né? Mas o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. A pessoa para Deus, sendo sábia, é aquela que teme, que obedece os 10 mandamentos, que tem reverência por ele, que ama ele acima de todas as coisas, que ama o próximo como a ele mesmo. E a pessoa louca, não importa se ela tem estudo, se ela é bem instruída, se ela tem uma boa profissão, ela pode até ser uma cientista, mas se ela não tem o temor de Deus, para Deus essa pessoa ela é louca. E a outra pessoa que teme a Deus, se ela pode não ter estudo nenhum, pode até não saber ler, mas ela teme a Deus, ela obedece os mandamentos de Deus, faz aquilo que Deus está pedindo, ela é uma pessoa sábia diante de Deus. Ó, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aí eu fui pesquisar o significado do que é um diadema. Diadema é o símbolo de realeza, como se fosse um turbante, né, uma coroa de autoridade soberana, coroa de graça ou de honra, de Deus concedida ao seu povo. É um poder de dignidade. Diadema é um poder, é um governo. Coroa de graça, beleza, favor divino obtido através da sabedoria. Essa coroa de graça que fala aqui, ó, diadema de graça, ela é obtida através da sabedoria, né, de Deus. A coroa da vida, a coroa da justiça. Diadema é um adorno que simboliza poder, autoridade, realeza, mérito e reconhecimento. Então, a pessoa que ouve a instrução da mãe e obedece aquilo que o pai está falando, né, dentro do temor do Senhor, dentro da palavra do Senhor, ele vai ter esse mérito, né, que é um símbolo espiritual. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Aí aqui está dando instrução para aqueles que, por eu querer participar de uma tribo, de um grupo, de ser aceita, de ser validada, eu vou querer imitar aquelas pessoas na qual eu estou na convivência dela. E aqui ele manda a gente tomar cuidado, porque essas pessoas, elas querem nos seduzir, não é pra gente permitir. Porque daí, dependendo do vazio que está na minha alma, do problema que está na minha vida, aquela pessoa chega até mim e fala assim, fulano, ó, isso aqui é bom. Aí a gente, por curiosidade, ele tá falando que é bom, vamos experimentar, quem sabe tira essa dor do meu coração, tira essa dor da minha alma. Aí ela vai lá e experimenta, só que se ela tiver uma mente fraca e ela não lembrar da instrução do pai e da mãe, ela vai acabar entrando nessa vida e ela não vai sair mais. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocente, traguemos-lo vivo como o abismo, inteiros como os que desce a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meus, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas, os seus pés, porque os seus pés correm para o mal. Os pés das pessoas pecadoras, né, as pessoas que não temem a Deus, o pé delas corre para o mal. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então você imagina, a pessoa que ela é gananciosa,
A ganância é um espírito e vai tirar a vida de quem possui, porque a pessoa gananciosa, ela quer sempre ter mais, ela quer sempre conquistar mais, ela quer sempre ter o melhor, ela quer possuir as coisas que é do outro e isso pode acabar destruindo a vida dela, né? Aí a sabedoria, ela tá clamando na rua, nas praças,